Ó, informação importante. Com a desculpa de tempo, as perguntas dos jornalistas presentes sobre o Renato ter poupado foram misturadas e feitas como apenas uma pergunta. Boa. Porém, acontece que boa parte do que interessava foi cortado. Ou seja, Cara, isso é uma covardia. Cara, isso é um esculacho. Isso é uma covardia, essa assessoria de imprensa do Flamengo de... Toda vez que está na crise, é bem a cara da diretoria também, né? Vamos ser honestos aqui? É isso aí. Eles estão fazendo muito do que a diretoria sempre fez. Na hora, né, que tá tudo muito bem, eles adoram aparecer, fazer gracinha pro Twitter, né? Fazer dancinha de pato da p que pariu. Aí, quando o clima esquenta, quando a chapa fica quente, eles começam a também censurar o cara das entrevistas. Por isso que eu falei, Bigode. Foi curta, por quê? Os caras, além de cortar, não tinha tanta gente lá no estádio. Agora, não é a primeira, não é a segunda. O Max esteve aqui, o Max Oliveira, e ele falou, cara, os caras estão censurando, sim, várias perguntas que mandaram no grupo lá. E isso é covardia. Isso é coisa de nego covarde. Muito puxado pelo presidente Rodolfo Landim, que também é tão covarde quanto. Porque em momento de estresse, ele sempre se omitiu, sempre se escondeu em momento de crise. Vou te falar, eu já parei para pensar nisso umas vezes, que a gente fala assim, olha o nível das perguntas. Mas será que as perguntas boas nem passam? Tipo assim, manda Será outra. que os caras não pensam assim, se eu fizer uma pergunta mais apertada, eu não vou nem aparecer. Meu canal não vai nem aparecer fazendo a pergunta. Exato. Lembra, Bigode, aquela vez que a gente foi entrevistar o Rodrigo Caetano, que tinha um cara atrás ali da câmera, aí ele fazia pergunta, o cara falava assim, essa aí não responde não, próxima pergunta. A gente teve umas 3 perguntas que sequer deixaram responder, e aí na edição tem que cortar e tirar. Isso acontece. Por favor, tem que acabar a pandemia mesmo. Vamos vacinar, galera. Vamos vacinar para voltar lá e os caras meter o microfone na boca desses caras e aí não tem jeito. Porque isso aí é censura, irmão. Isso é covardia. Isso aí é um esculacho com quem faz pergunta. O cara vai, viaja. A gente conhece uma p... de gente que viaja, né? A gente só lembra dos grandão. Paparazzo, Flazoeiro. Aí tem muita gente que ainda mete o pau nos caras. Tá ganhando dinheiro pra... Eu conheço os pequenos. O Wesley Ramon, que faz um bom trabalho. O cara faz do cu uma sanfona para viajar, para poder cobrir, para poder fazer o trabalho dele. Aí o cara faz o trabalho dele, vai lá, na hora de fazer uma pergunta, tô sem tempo, não vou te responder. Mas pelo que eu vi, eu já entendi. Na hora que ninguém responde. Pelo que eu acompanhei a última do Wesley Ramon, deu para entender porque ele faz do cu sanfona, né? Ó, o Paulo falou, o chat tá cheio de censura também. Eu quero ver o cara lá, o João Mércio, que lê as conversas, lê 2.880 mensagens que mandam aqui no chat. O chat aqui tem hora que vocês estão xingando, a gente desbloqueia e lê. O maluco me chamou de... Alain, eu não censuro ninguém, muito pelo contrário. Algumas, então, que nego tá aí criticando, eu ainda coloco, rapaziada, tá aqui, ó. Calma, não é bem assim. O Antônio acabou de falar. Para de falar aí, Alain. Eu fui e coloquei o Antônio aqui, o Garcia não censura ninguém, tá? Aqui não tem essa censura. Uma mensagem que o Cleito, ditador, Cleito isso e aquilo, bloqueia. Eu não lembro a última vez que eu bloqueei alguém do chat. Eu não bloqueio nem quem não torce para o Flamengo mais, eu não faço isso. Para ter ideia. É bom lembrar que o YouTube mesmo já bloqueia algumas palavras, né? Exatamente. Tem algumas palavras que vocês vão colocar aí que o YouTube mesmo ceifa. Mas tudo bem. Pode botar a culpa no Cleito, que já estou acostumado já. Aí, Marcão, no Corinthians todas as perguntas são por vídeo, áudio. O Flamengo não arruma outro jeito porque não querem. Claro. Tá cômodo para eles, cara. Tá muito cômodo. Na vitória, é confete para... Ah, beleza. Aparece o Braz, aparece... Arruma o Pavão aí, Cleitinho. Arruma o Pavão aí para botar o Pavão aí dançando. Arruma aí. Porra, vocês apagaram. Me mandaram no Twitter. Se alguém puder me mandar lá de novo. Aparece o Pavão. Vocês apagaram o Pavão aí, o Pavão dançando. Né? Quando tá ganhando, irmão, todo mundo gosta de aparecer. Aí é mole aparecer, irmão. Aí na hora que leva 1, 2 seguidas, por causa de uma derrota, vocês estão fazendo isso aqui. Ele falou que é a última vez que ele vai responder nesse negócio de poupar. Ele falou hoje. Então, mas aí, Marcão, eu acabei de falar, assim, vocês não sabem o que está acontecendo, irmão, não sabe. Então, antes do jogo, ó,
Os relacionados para a partida vai ser... Nem relacionados estão dando mais. Pode, Cleito. Olha só, por quê? O que houve com o Arthur? O Arthur, infelizmente, hoje tem um jantar de família. O que houve com o Perrota? Não, Perrota está em viagem com a futura esposa, está dando uma botada. Meu irmão, explica para a galera o que cada um está fazendo para não gerar os questionamentos. Foi o que eu falei, Marcão. Mas o departamento médico do Flamengo, assim, e aí deve bater palma na diretoria para isso, se omite, se esconde, não informa o torcedor quais são as reais condições dos atletas, quando que os atletas estão sendo preparados para voltar. Tá todo mundo aqui, e eu vou muito na linha do que o Marcão falou, eu acho que o o Felipe Luiz, é tudo nome igual, é Bruno Henrique, Gustavo Henrique, Davi Luiz, meu irmão, eu acho que o Felipe Luiz volta sim na próxima quarta-feira. Está sendo preparado para essa partida. Mas não teve um filho da p do departamento médico do Flamengo que venha aqui pro torcedor e diga que isso vai acontecer. Então, meu irmão, você quer fazer seguro de Renato? Você vem de forma precipitada e fala, os atletas, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol encontram-se com desconforto muscular e não tem condições de atuar na próxima partida. Acabou. Define isso. Quem tem que brigar por isso é ele. É ele que está sendo questionado. Ninguém do centro médico do Flamengo vem com o microfone. Aí estoura tudo no Renato. Às vezes o Renato gostaria, sim, de... Tô aqui defendendo, não. Mas, de repente, o Renato gostaria, sim, de contar com o Everton Ribeiro. Não queria contar com o Everton Ribeiro. Mas o departamento médico foi lá e brecou. Então, meu irmão, se brecou, você tem que chegar e botar o porquê. Eu concordo, mas o maior interessado nisso é o Renato Gaúcho. Aí, Cleiton, olha aí, ó. Segura aí, ó. Eu fui bloqueado de comentar nos vídeos da Flá TV por criticar o Martin. Não sei se já voltei, eu ainda não tentei. Não, se tu foi bloqueado, esquece. Se você foi silenciado, você volta. Se você foi bloqueado, não. Vamos ver aqui, ó. Matheus Feitosa, se antes estávamos em outro patamar, o Fla hoje é um time comum com o Renato. Nada restou, e não falo só desse jogo. Não temos mais um jogo dominante. Tá, mas aí eu quero fazer um parênteses aqui. Não é o Renato. O Flamengo se tornou comum desde a saída do JJ. Não é o Renato, não é a exclusividade. Era assim com o Domi e era assim com o Rogério Ceni. Está apenas seguindo a mesma premissa dos anteriores. Nada mudou. A gente dominava mais o jogo, hein? Assim, Cleiton. A gente dominava mais o jogo, mas não tinha resultados bons. O Domi é o seguinte, olha só. Com o Renato a gente é mais equilibrado. Com o Renato a gente é mais equilibrado como um time. Isso. Com o Domi era o seguinte. É aquela história de cara ou coroa. Ou você vinha fazer uma partida e dava uma no adversário, ou você vinha e tomava ou você vinha e tomava uma lombada, né? Então, com o Domi era cara ou coroa. Com o Calvo Sabotador, você tinha lapsos de 2019, né? Algumas partidas que pudesse lembrar ali um Flamengo sensacional, e agora com o Renato não. Ele mudou radicalmente, vai fazer jogos ali burocráticos, e assim, a f... de tudo isso, galera, é porque os resultados mascaram. Aí quando a gente pega e ganha de 3-0 aqui, 4-1, que a gente vem pontuar aqui os erros, que ainda são evidentes, vem o torcedor aqui, né? E vocês reclamam de tudo. Vocês só querem reclamar do Flamengo. O Flamengo tá ganhando e vocês querem falar aí, vocês só querem falar mal do Flamengo. É justamente nesses momentos que a gente tenta pontuar para poder corrigir dentro de uma certa paz, sem muita cobrança, porque agora, parceiro, a pressão é muito grande. E outra, Marcão lembrou, são 2 adversários, teoricamente, que estão na zona de rebaixamento, que nós perdemos 5 pontos. O Grêmio, a gente perde 1-0 com o gol do Borja, e agora a gente pega e encontra um empate diante do América Mineiro. Então, o que está salvando essa bagaça aí foi o resultado do meio da semana de 2-0, que também não deixou muita gente feliz, não. Que pelo contexto do jogo, como o Cleitinho muito bem falou, hoje no pré-jogo, né, nos deixou com um gostinho de quero mais, porque nós jogamos 45 minutos contra um adversário com um jogador a menos e nós não tivemos a capacidade de poder, né, selar a classificação para a final da Libertadores da América. Então, rapaziada, eu acho que vale muito, né, vocês repensarem a forma que vocês analisam a partida, porque tem muita gente que só analisa o resultado. Tá ganhando, tá bonito. Não ganhou, tá uma...
É isso que a gente tem que aprender a separar, já que eu falei tanto também da evolução que a gente teve hoje, né, de 2019 para cá, com relação à parte tática, com relação ao nível de exigência do torcedor. É importante que a gente consiga também ter discernimento para poder separar o resultado, né, o resultado do jogo de uma boa análise dos fatos que a gente tem visto durante o decorrer da partida.